Raquel Vargas está no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e fala pra gente do balanço desse segundo turno. Diga, Raquel. Boa noite. Oi, Glória. Boa noite. Olha, a coletiva segue. O ministro Luiz Roberto Barroso terminou de falar agora, mas abriu para perguntas. Ele que está acompanhado na mesa aqui atrás de mim com outros ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Também está presente aqui advogado-geral da União, José Levi, procurador-geral da República, Augusto Aras, diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre. E o ministro começou esse balanço lembrando ali o primeiro turno, os episódios, que a gente acompanhou aqui no domingo do dia 15. E sobre o segundo turno ele falou o seguinte: não teve nenhum ataque bem sucedido ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Não entrou em detalhes se houve tentativa, mas disse que não teve nenhum ataque bem sucedido. Lembrou que no primeiro turno nós sofremos, o TSE sofreu ataques que resultou no vazamento de dados dos servidores e aquela tentativa de ataques para derrubar o sistema do TSE. Ele também trouxe dados aí muito importantes. A questão da abstenção, que a gente já conhece, quase 30%, 29,4%, e apesar de ser um número recorde, ele disse o seguinte: segundo turno tradicionalmente tem mais abstenção do que no primeiro turno, mas a gente está numa eleição em meio a uma pandemia, então acredita que seja um bom comparecimento às urnas. Também falou o seguinte: número de prefeitas eleitas foram 649 mulheres e 885 vice-prefeitas. 12,05% das prefeitas são mulheres. É baixo, mas disse que teve um número e um acréscimo em relação aos anos anteriores, assim como também de eleitores pretos e pardos, de 29% foi para 32%. Então, acabou de abrir para perguntas. Eu vou entender um pouquinho mais também sobre essa questão dos ataques, se foram registradas tentativas hoje, e mais atualização eu volto aqui com vocês. Raquel Vargas, CNN, nas eleições. Obrigada, Raquel Vargas, aí trazendo então todos os detalhes para a gente desse segundo turno. E a gente vai agora ouvir o ministro Barroso falando então ao vivo. Eu lido com fatos e provas e, portanto, não posso me impressionar com a retórica política que faz parte de um jogo que não me cabe jogar. Os ataques no primeiro turno, foi identificado um vazamento e foi identificada essa tentativa de derrubar o sistema pela negativa de serviço. Neste momento, para ser preciso, tudo o que eu posso dizer é que não houve nenhum ataque bem sucedido. Se não houve ataques, eu acho que, eu inclusive indaguei, ainda não temos condições de responder de maneira peremptória. Ok? Carolina Aguiar, da Rede TV. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite, Carolina. No primeiro turno, o senhor citou a atuação de milícias digitais naquele ataque, que elas teriam atuado para desacreditar o sistema eleitoral. As investigações caminham de fato nesse sentido. E o hacker que foi preso ontem disse que não, que ele não tem nenhum envolvimento com nenhum grupo político, que não fez isso a mando de ninguém. Se ficar comprovado que essas milícias atuaram não em conjunto com o hacker, mas se aproveitaram do ataque para desacreditar o sistema eleitoral, o que pode ser feito? Essas pessoas também podem ser punidas, mesmo que não se prove a relação entre elas e o ataque? Pois então, Carolina, essa matéria está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal e mais adiante, se vocês quiserem, eu teria muito gosto de ouvir o delegado Rolando Alexandre, mas é preciso entender que a operação foi deflagrada ontem, é uma investigação que ainda está em curso, está no seu início, ela resultou em busca e apreensão, não prisão, porque no período eleitoral não era possível, de 3 cúmplices situados no Brasil, mas essas informações dependem da Polícia Federal, creio mesmo que eles ainda não possam divulgar, e por fim, eu como juiz falo ao final das investigações e não ao início, mas é bem verdade que esta suspeita de que milícias digitais que tentam desestabilizar
a democracia brasileira possam ter atuado, ela subsiste.